seja o nome de Jesus Cristo por vozes tão preciosas. Que essas vozes sempre se lembrem do autor da respiração, do fôlego que lhes possibilita cantar. Que jamais se esqueçam dessa bênção grandiosa. Que talento precioso. Deus ilumine vocês. Muito obrigado. É minha gratidão pessoal pelo bem que fizeram à minha alma. Muito obrigado. Essa é uma noite singular, como cada noite, quando o Evangelho de Jesus Cristo é aberto, certamente a palavra do Senhor alcançará alguém, tocará alguém, e vai proceder alteração, mudança em alguma vida, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra do Senhor não volta vazia. O tema de hoje é um tema simples, não é complexo, ele é simples. Mas ele exige reflexão. Todos exigem reflexão, mas esse exige uma reflexão voltada para uma dimensão da nossa vida que muitas vezes não temos, estou com espanhol na cabeça, não temos dado conta, atinado. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, no texto de Daniel, no capítulo 1. Eu gostaria muito que fosse possível um momento de intimidade profunda entre você e a palavra do Senhor. Eu gostaria que fosse possível a nós mastigarmos a palavra de Deus e fazermos com que ela entre e que finalmente se proceda à digestão da sua palavra e ela faça parte dos nossos tecidos espirituais. Eu tenho andado e visto muita coisa e, na verdade, eu tenho percebido que o sofrimento está tão grande, mas tão grande, que é capaz de fazer uma pedra chorar. Eu tenho visto a luta das pessoas e tenho percebido que elas não se protegem daquilo que agrada a elas. E muitas vezes, o que nos agrada é quase sempre o que nos engana. Quase sempre o que nos engana. A gente também não percebe que o erro muitas vezes é um recado. É um recado. É um recado para mim mesmo sobre quais têm sido minhas preferências. Bem, existem muitos enganos que envolvem o mundo. Mas os mais terríveis são aqueles com os quais eu desenvolvo uma relação de amizade e até de dependência. Com isso, eu gostaria que ponderássemos, olhássemos para o texto que está em Jonas, no capítulo 1. E foi a palavra de Jeová a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, cidade grande, e prega contra ela, porque a sua maldade tem subido até mim. E Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Escolheu Tarsis e desceu então a Jope. E encontrou um navio que partia para Tarsis. E pagando sua passagem, entrou no navio. E estava fugindo de diante da presença de Jeová. Mas Jeová fez então que um grande vento se levantasse no mar. E ele fez uma muito grande tormenta no mar, que quase rompia o navio. E os marinheiros tiveram medo, e cada um chamava por seu Deus, e jogaram ao mar a bagagem,
e as coisas que haviam para descarregá-lo, para descarregar o navio. Jonas, porém, se havia baixado e estava no porão e se havia entregue ao sono. E o mestre do barco se achegou a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, dormilão? Dorminhoco, levanta-te, clama a teu Deus, quem sabe Ele terá compaixão de nós outros, de nós, e nós não pereceremos. E disseram cada um ao seu companheiro: venha, e vamos lançar sorte, vamos tomar alguma atitude, vamos tomar uma atitude espiritual, vamos lançar sorte, para saber por quem nos há vindo este mal, através de quem este mal veio a nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu exatamente sobre Jonas. Então, eles disseram: declara-nos agora, por que esse mal tem vindo até nós? O que você faz? Qual é o teu ofício? De onde você vem? Qual é a tua terra? Qual é a tua origem? De que povo você é? E ele lhe respondeu: eu sou hebreu, e eu adoro a Jeová. Ele é o Deus do céu, Ele fez o mar e Ele fez a terra. E aqueles homens temeram muito e disseram: por que você fez isso? Porque eles entenderam que Jonas fugia da presença de Jeová. Porque ele havia declarado isso, lógico. E disseram-lhe: o que nós podemos fazer? Nos dê uma orientação espiritual para que o mar possa acalmar-se. Porque o mar estava piorando e se embravecia demasiadamente. E ele respondeu: tomem-me e atirem-me ao mar. O mar vai ficar quieto, porque eu sei que o problema sou eu. Por minha causa, esta grande tempestade veio sobre nós. E aqueles homens trabalharam, não quiseram lançar Jonas ao mar, e trabalharam para fazer com que a embarcação fosse até a terra. Mas não conseguiram, porque o mar se embravecia mais contra eles. Então clamaram a Jeová e disseram: Senhor Jeová, rogamos-te agora que não nos permita perecer pela vida de um homem, nem ponha sobre nós este sangue, porque tu, Jeová, tem feito como você quer. E então tomaram a Jonas, jogaram-no ao mar, e o mar se aquietou. E temeram. Aqueles homens temeram a Jeová com grande respeito. E ofereceram sacrifícios a Jeová. E prometeram votos. Até aí. Do versículo 12 nasce o tema desta mensagem. O problema sou eu. Esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, esse é o tema que a palavra do Senhor quer trabalhar conosco hoje. É interessante porque eu não vou dar destaque à pessoa de Jonas nessa mensagem. Jonas não será o personagem central da nossa fala nesta noite. Esta noite eu quero chamar a atenção de vocês para um personagem que fala pouco, mas
tem um papel importante na narrativa. O capitão do navio. Essa história tem um homem que sabe quem é Deus. Ele é um servo de Deus. Esse homem escuta a voz de Deus. Esse homem é procurado por Deus e sabe que é Deus que o está procurando. E essa história também fala de um outro homem, que ao contrário deste, não tem intimidade com Deus. Ao contrário de Jonas, este capitão não tem intimidade com Deus. O capitão do barco, ele representa todos os que vivem a vida tranquilamente. Ele tem uma noção de espiritualidade. Ele tem uma rotina segura. Todos os dias, logo cedo, ele toma o seu carro, vai para o trabalho. Quando dá o domingo, ele vai levar os carros para lavar. Faz a faxina da casa com a família. Toma a esposa, leva para o supermercado para fazer as compras da semana, porque isso não será possível a partir de segunda-feira. Ele vive uma vida tranquila, onde tudo o que necessita é simplesmente respeitar algumas regras, seguir as convenções, parar no semáforo. Ele faz isso quando o semáforo está vermelho. Ele segue as convenções. Ele tinha uma certa noção de religião, como eu disse. Sua vida estava bem, tranquila. Ele sempre fez tudo certo. Mas um dia, ele permite que determinada pessoa entre na sua vida. Um dia, ele permite que determinada pessoa entre no seu barco. O capitão do barco, ele é alguém que está se preparando para fazer mais uma viagem, é só mais uma, ele já tinha feito várias. Ele era tão experimentado que ele era o capitão do barco. Não se torna o capitão do barco sem horas de navegação acumulada. E quem chegou na bilheteria para comprar passagem? Ele mesmo, o Jonas. O Jonas, ele estava com um problema espiritual sério. E ele ia entrar na vida desta pessoa, do capitão do barco, e ele ia entrar na vida da tripulação toda com um problema com Deus. Um problema não resolvido. Ele tampouco imaginava que o problema dele com Deus afetaria outras pessoas. Ele não imaginava que não se levantar para fazer a sua devoção pessoal, que não examinar a palavra de Deus, que não orar. Ele não imaginava que ele não fazer isso iria afetar outras pessoas, ou iria afetar alguém mais além dele mesmo. Ele estava disposto a arcar com o ônus de sua negligência, de sua rebeldia espiritual. Ele não imaginava. O capitão do navio também não imaginava que estivesse recebendo em sua vida alguém que estava com problemas com Deus. Ele não imaginava. Jonas simplesmente chega na bilheteria e pergunta: para onde vai esse barco? O capitão responde: vai para Tarsis. Jonas diz: opa, está ótimo, muito bom, muito bom. Eu quero ir para esse lugar mesmo. Me venda um bilhete, eu quero um bilhete. É interessante porque estaria bom se fosse para qualquer lugar. Porque para quem está fugindo de Deus, qualquer lugar é igual. Tudo é igual, qualquer lugar é a mesma coisa. Se o capitão dissesse que ia para o sul, para o norte, só não serviria se ele dissesse que está indo fazer a vontade de Deus. Então é muito provável que pessoas em rebelião em relação a Deus, quando você esteja diante delas, querendo servir a Deus, isso não estará bem. Desde que você escolha qualquer lugar que seja longe da vontade de Deus, você será aceito tranquilamente.
Mas se for em direção à vontade de Deus, isso não servirá. Então, para Jonas, em rebelião contra Deus, qualquer lugar para onde o navio apontasse, desde que não fosse para onde Deus havia orientado, estaria muito, muito bem. Todos os caminhos levam a Deus? Tudo está certo porque tudo é relativo? Nem todos os caminhos levam a Deus. Aliás, só um caminho leva a Deus. E a minha família necessita ter consciência disso. Em uma cultura de superficialidade, nós precisamos aprender a perceber como a dimensão espiritual afeta a nossa rotina. Como a dimensão espiritual afeta o nosso sono. Quando você perder o sono na madrugada, e isso não for costumeiro, só role na cama, já caia de joelhos e comece a falar com Deus. Senhor, eu perdi o sono. Por que eu estou sem sono? Por que o meu sono se foi? Não tem motivos, mas se foi. Se essa noite você perdeu o sono, só role na cama, caia de joelhos. Deus quer falar com você. Sabe, Jonas pagou e entrou. Pagou e entrou. Ele pagou para entrar. Ele não é um intruso. Ele não é um intruso. Ele tinha direito de estar no barco. Eu vou perguntar a você, quanto custa para entrar na sua vida? Com que facilidade, qual é o preço? Para que algo que está contra a vontade de Deus tenha permissão para entrar na sua vida. Você permite que coisas, pessoas, entrem na sua vida sem critério? Não tem critério. O critério é o meu desejo. O critério é uma conveniência. Vai entrar na minha vida porque é conveniente. Porque ele está me oferecendo algo que me interessa. Quem disse que a minha vontade joga em meu favor quando o tema é espiritual? Caim teve um encontro com Deus e Deus disse, Caim, abra os teus olhos, porque a tua vontade conspira contra você. O teu adversário não é Abel, o teu inimigo não sou eu, o teu adversário é a tua vontade. Quanto custa para entrar na sua vida? Com que facilidade você permite que pessoas e coisas entrem na sua vida? Coisas que não passaram pelo critério do céu, para participarem da sua vida. Sócios, negócios, namoro. É só pagar que pode. Não há limites. Pagou, entrou. Foi conveniente, entrou. Eu desejei, está permitido. No tempo da ditadura militar no Brasil, em 1969, eu era um garotinho de 3 anos. 70, eu era um garoto de 4 anos. Houve uma greve de coletores de lixo, uma greve. O governo, então, expediu uma orientação. Eu lembro que meus pais, nós morávamos em Serra Talhada, interior do Pernambuco. Meu pai trabalhava construindo as rodovias, as BRs, ele trabalhava construindo as BRs. E a gente se mudava com certa frequência, ele era encarregado de mecânica dessas empresas que construíam as rodovias. E eu me lembro de uma manhã, eu preparado para ir à escola, e as ruas estavam tomadas pelas tropas, né?
E eu me lembro que minha mãe abriu a porta um pouquinho e eu, pelo lado assim da saia dela, pequenininho, eu lembro disso, eu tinha 4 anos e lembro. Eu vi assim a roupa dos soldados, eu vi muita gente na rua e eu lembro de ter visto um mendigo, alguém tomando casca de banana do chão e comendo. Eu lembro disso. Era uma situação de profunda crise. Naqueles dias, o governo ele orientou que o lixo fosse acondicionado em casa para que as ruas não se acumulassem, não ficassem acumuladas com lixo. E quando o serviço se restabelecesse, então, eles iriam dispor do lixo para ser coletado. Interessante que um senhor que tivesse, por exemplo, uma família com 15 pessoas, um senhor com uma família de 15 pessoas. Imagine quanto lixo ele tinha que acumular dentro de casa. E então ele teve uma ideia. Esse lixo todo aqui dentro não dá. 15 pessoas produzindo lixo, é lixo demais. A depender do tempo, não dá para acondicionar esse lixo em casa. E então ele foi a uma papelaria, comprou papel de presente, pegou algumas caixas, começou a organizar o lixo dentro das caixas, bem organizadinhos, e embalou em papel de presente, colocou uma fita, colocou na mala do carro e foi até um bairro perigoso. Um bairro perigoso. E ele estacionou o carro na praça, em uma posição assim, perto de uma árvore e tal, em uma posição meio sombria, abriu a mala do carro, os pacotes de presente estavam lá bem ordenados, e ele foi para trás de uma árvore que estava mais distante um pouquinho e ficou só observando. Um grupo de marginais se aproximou, viu a mala do carro aberta, olhou em volta, não viu ninguém por perto, e então decidiu tomar. Deu uma segurada, uma balançada nos pacotes. Tá pesado. Pela embalagem, aqui dentro tem coisa valiosa. Deram uma volta a mais, tal, e um pegou um, outro pegou outro, e se foi. É interessante como a astúcia, cedo ou tarde, tem um encontro com uma situação que não é tão vantajosa. É incrível como gente que tem relação astuta com as coisas, um dia dá com os burros na água, como se diz lá no Nordeste. Com os burros na água. Interessante. Sabe o que acontece? É incrível. Eu pergunto a você uma coisa. Será que é só embalar lixo em papel de presente que você leva para casa? É só tomar lixo e embalar em uma roupa bonita, embalar com um sorriso hermoso, como hablam os hermanos? É só tomar lixo e arrumar que você leva para casa? É desse jeito que funciona? Um lixo bonitinho, um lixo arrumadinho, um lixo com palavras bonitas, com um sorriso agradável, um olhar de paixão. Um lixo com olhar de paixão. Arrumadinho, pacote de primeira. E você leva para casa. É desse jeito. Na sua vida vai entrando coisas sem critério, sem avaliação, sem perguntar ao Senhor que se procede dele ou de uma outra fonte, sem falar com Deus. O sorriso bonito vai entrando na minha vida com lixo. Lixo vai entrando na minha vida porque tem um sorriso bonito. Sabe, esse capitão desse barco vai pagar caro. Ele vai pagar muito caro. Ele vai aprender com sofrimento.
o quanto custa, a importância de cuidar de quem ele recebe na vida dele. Esse capitão vai pagar caro. Antes de jogar o lixo no mar, ele vai ter jogado carga preciosa. Ele terá jogado muitas coisas bonitas, coisas importantes. Porque a presença do mal na minha vida traz prejuízo, traz perda. E enquanto eu insisti em acariciar o mal na minha vida, o meu pecado, uma situação indesejada, não orientada por Deus, enquanto eu insistir nisso, eu terei que jogar fora muita coisa importante. Eu vou perdendo família, eu vou perdendo o amor da minha esposa, eu vou perdendo a atenção e o respeito dos meus filhos, do meu marido. Enquanto eu insistir com certas coisas na minha vida, não trazidas por Deus, eu terei que jogar uma boa parte das coisas que Deus me deu no mar. Esse capitão vai pagar caro. Sabe o que aconteceu? Jonas entra, vai ao porão e começa a dormir. Começa a dormir. A tormenta começou. Ela era a parte visível, ela era a parte sentida de um problema oculto no porão. Essa tormenta era a parte visível, a parte perceptível, a parte física de um tema espiritual. É importante uma pausa. 2018 está às portas. Está às portas. Nossa embarcação vai zarpar para cruzar o mar de 2018, mais um ano. E seria maravilhoso que nós cuidássemos de tudo que está dentro da embarcação, para que não partíssemos carregando bagagem que não foi Deus quem trouxe para a nossa vida. Aquela tormenta era só a parte sentida de um problema oculto no porão da vida. Alguns problemas nossos têm característica íntima. Tem uma parábola no livro de Amós, tem uma parábola. Amós capítulo 5, verso 19, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto. É um texto que vai agregar muito à mensagem desta noite. Amós capítulo 5, verso 19. Diz assim: como aquele que foge de diante do leão e se topa com o urso, e dá de cara com o urso, e então entra em casa e descansa sua mão sobre sua mão na parede, e uma cobra vem e lhe morde. Esse texto é interessante, porque ele fala de uma pessoa que está fugindo de um leão, um animal muito rápido e muito forte, e essa pessoa na fuga do leão, dá de cara com o urso animal de muita força, muito mais que o leão, e ele dá de cara com o urso, mas consegue se desvencilhar e vai correndo, e entra em casa. E então se encosta na parede, e depois de ter vencido um urso, um leão, perigos que estavam do lado de fora, ele agora do lado de dentro, recebe uma simples
mordida de um animal desse tamanho e é o suficiente. Eu quero só abrir o seu olho para uma coisa. Quantas vezes nós estamos lutando para alcançar um propósito? Veja, estamos lutando, uma batalha terrível, a luta é grande para alcançar um propósito digno. Eu estou falando de uma causa digna que você tem e que você luta. E então você está lutando, você está lutando. E parece que o inimigo coloca a mão aqui no seu peito e o esforço para dar um passo e outro passo é enorme. Quando finalmente, com fé, coragem, confiança no Senhor, você finalmente vence, rompe a barreira, o inimigo vem para trás e faz assim. E pega a gente pela vaidade, por exemplo, e diz, viu como você é bom? Vocês lembram da advertência que Deus fez a Israel antes de entrar na terra prometida? Veja, quando vocês entrarem lá, vocês vão prosperar. Mas tenham cuidado para que vocês não sejam enganados por vocês mesmos, pensando que as conquistas foram fruto da força do vosso braço. É incrível como as preocupações de Deus estão muito intimamente relacionadas com o potencial que nós mesmos temos para produzir o auto-engano. Foge de coisas terríveis, mas dentro de casa, através de uma peçonha, de um perigo que está entre os tijolos, que está escondido na estrutura do seu edifício familiar, do seu edifício pessoal, do seu coração, vem o perigo mortal. Bem, voltemos para o nosso Jonas, para o nosso capitão. Você não sofre somente por seus equívocos. É outra verdade. Você sofre também pelos equívocos dos outros. Os outros erram e você sofre. Ou você sofre e os outros erram. Por quê, pastor? Porque se existe uma coisa globalizada é o pecado. Eu faço aqui e eu afeto outras pessoas. Pecado é coisa globalizada. E se existe uma coisa que vem com abundância para a vida daqueles que querem servir a Deus, são as tormentas. As tormentas vêm. Se você quer servir a Deus no mundo, você terá aflições. Porque esse mundo não está estruturado para alguém que quer servir ao Senhor. O encontro com Jesus possibilita um encontro com a realidade. Jonas é um homem que foge da realidade. Se existe uma coisa que a oração faz, é conectar-me com a minha realidade. Quando eu me ajoelho e tenho que encarar minha consciência, quando eu tomo uma atitude de oração, eu me rendo ao Senhor através da mímica, do gesto de ajoelhar-me. Quando eu me entrego ao Senhor e finalmente começo a falar com Ele do íntimo do meu coração, eu tenho um encontro com a realidade. Que coisa maravilhosa é a oração. A oração dá profundidade aos relacionamentos. A oração muda a vida de quem ora e muda a vida daquele por quem nós oramos. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. O capitão do navio. Ele começa a jogar a carga fora. Carga boa, coisas úteis, coisas importantes. E enquanto ele joga as coisas fora, o problema continua lá.
o problema continua lá. Enquanto a gente mantém o problema, as perdas são inevitáveis. Enquanto nós não localizamos o problema, ele vai minando nossa vida, nossa alegria, nossos planos. Ele vai minando até que a gente perde coisas muito preciosas. O capitão do navio, para ele, a tormenta não era o problema, ele estava buscando a causa. Ele tinha uma noção de espiritualidade, ele tinha uma noção. Mas eu quero destacar uma virtude nele, é o fato de buscar uma causa, coisa que Balaão não fez. Ele está montado em um animal, o animal está com um comportamento estranho, e ele não percebe que o comportamento alterado do animal é um sinal de que algo espiritual está acontecendo. É quando Deus atua no mundo físico para abrir os nossos olhos para uma realidade espiritual. E meus cientistas de plantão, a espiritualidade faz parte da realidade. Vamos pensar um pouquinho desde a perspectiva da matemática. Veja, no conjunto dos números naturais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é natural. No conjunto dos números inteiros eu tenho 1, 2, 3, 4 e tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, são os números inteiros. No conjunto dos números racionais eu tenho 1 sobre 5, 2 sobre 3, 3 sobre 4, são números racionais. No conjunto dos números irracionais, eu tenho π, eu tenho raiz de 2, são números irracionais. São números que a razão não alcança, ok? E fazendo parte disso, tudo isso faz parte do conjunto dos números reais. Ou seja, para a matemática, dentro do real está o irracional. Coisa que transcende a razão, mas é real. A espiritualidade, ela é um elemento que transcende a razão. Mas a espiritualidade faz parte da realidade. E mais, a espiritualidade interfere na realidade. E Deus muitas vezes é intencional nessa situação. Muitas vezes Ele chacoalha para que os olhos se abram. Balaão precisou e ainda assim não percebeu, só quando o animal falou. A rotina, a maneira, o comportamento de um filho, o comportamento alterado de um marido, de uma esposa, o comportamento alterado de uma mula, parece que não faz abrir os olhos. Quando você perceber que alguma coisa mudou no comportamento do seu filho, sua esposa, de seu marido, não seja negligente. Pelo amor de Deus, existe um perigo enorme no descaso. Não faça pouco caso dos sinais. Não faça pouco caso. A maioria dos problemas e das tragédias, dos sofrimentos que enfrentamos, a maioria deles, nós recebemos um aviso antes. Mas como nós estávamos com a mente situada na materialidade, fomos negligentes a coisas que sinalizam espiritualmente. Fomos negligentes. Interessante. O capitão foi ao sótão, foi ao porão, no mais profundo, no íntimo do barco, e ele encontra uma coisa estranha. Aquela era uma coisa estranha.
Todo mundo acordado e esse cidadão dormindo. É uma coisa estranha. O capitão encontrou isso. Eu pergunto, existe alguma coisa estranha na sua vida? Você consegue identificar alguma coisa estranha na sua vida? O capitão ainda não tinha percebido o problema. Algumas vezes Deus usa o menos provável para despertar-nos. Deus usou a sua palavra e Jonas não. Deus usou uma tormenta e Jonas. Deus usa um estranho, talvez um pagão, para despertar um profeta. Quando o profeta deveria estar despertando as pessoas. E todos nós que recebemos dessa igreja orientação de família e vendo a sociedade sem saber o que está acontecendo, vendo a sociedade angustiada, a sociedade sofrendo e perguntando o que está acontecendo. E parece que a igreja que sabe o que está acontecendo, porque sábado após sábado a gente vem para esse lugar, recebe orientação de Deus, e não é possível que quando a sociedade pergunta o que está acontecendo, a gente não tem uma resposta. Esse é o lugar no mundo que mais sabe o que está acontecendo. Esse também, de todo mundo, será o lugar mais responsabilizado pelas pessoas não terem ou não receberem uma resposta que eu poderia dar. Mas tem um detalhe. Profeta sem comunhão com Deus é inútil à sociedade, é inútil ao mundo. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, para mim, pai do existencialismo, alguns querem situar em Sartre, mas ele é bem anterior a Sartre. E Kierkegaard me impressiona, eu gosto da leitura do conteúdo dele, e ele tem uma crônica, não uma crônica, O Profeta e o Palhaço. Joseph Ratzinger, o Papa anterior, que ainda está vivo, na formatura dos padres da turma de 1969, deu uma palestra para os padres, e ele usou essa crônica que eu vou usar agora. Ele usou na formatura dos padres. A crônica é simples, muito simples, é uma historiazinha bem curtinha. Diz assim, diz que um circo se instalou em uma cidade pequena. E esse circo foi armado na periferia da cidade. Na periferia. Era mais ou menos umas 7 da noite e o dono do circo, 6h30, 7 da noite, foi para o lado de fora, ficou olhando o céu estrelado e estava ali esperando os espectadores para assistirem o espetáculo. E o dono do circo estava por ali e tal, e, bem, de repente, ele olha um pouquinho mais assim no horizonte, e ele vê o amarelo, e esse amarelo começa a crescer. Em meia hora, aquela coisa estava muito grande, e ele percebeu que era fogo, mas muito fogo. Ele percebeu mais, ele percebeu que o fogo estava vindo na direção da cidade. Ele então fica preocupado com a situação, busca alguém da trupe, do grupo, que estivesse já pronto para o espetáculo, e ele olha alguém e vê que o palhaço está pronto. E ele diz, vai e avise a cidade que o fogo está vindo e vai destruir, e o fogo vem em direção à cidade. E o palhaço, então, corre em direção ao centro da cidade, cidadezinha pequenininha, interior, e começa a gritar e chacoalha um, e diz o fogo, e chacoalha outro, e tenta explicar, e as pessoas começam a rir. Ele já estava caracterizado, vestido de palhaço,
E as pessoas, não, isso é estratégia para levar a gente para o espetáculo. Veja que inteligência. E estavam todos ali, hilários com o palhaço. Soren Kierkegaard fala o seguinte: não se manda palhaço fazer trabalho de profeta. Dizer que esse mundo vai ser destruído, dizer que o fim se aproxima, é tarefa para profeta. Não é tarefa para palhaço. Quem somos nós? Quem somos nós? A gente faz parte da trupe, e na trupe somos o palhaço, sem autoridade para dizer à sociedade que o fim se aproxima? Bem, vamos voltar para o nosso capitão. A situação estava difícil, o problema estava no porão. E tem um detalhe: enquanto eu e você, qualquer pessoa, seguir ocultando os problemas espirituais, a embarcação vai afundar. O naufrágio será inevitável e Deus não vai, escute bem, Deus não vai impedir o naufrágio. E quem não tem relação com Deus ainda vai achar que Deus é injusto. Enquanto seguirmos ocultando no porão do navio, no porão da vida, o pecado, enquanto não confessarmos ao Senhor e deixarmos, o barco vai seguir a sua sina de naufrágio. Finalmente, Jonas fala: o problema sou eu. O problema sou eu. O barco vai afundar, no verso 12 do capítulo 1, por minha culpa. O barco vai afundar por minha culpa. Tomem-me. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia. Ele era rebelde, mas ele sabia que o Senhor é Deus. Joguem-me ao mar, e o mar vai ficar quieto. Porque eu sei que é por minha causa que tem vindo esta grande tempestade contra vocês. Eu já vi, meus queridos, matrimônios afundarem por causa de amizades indevidas, impróprias. Por causa de álcool, por causa de muito dinheiro, por causa de falta dele. Existem coisas que podem nos levar ao fundo. Existem coisas que podem nos levar ao naufrágio. E existe uma realidade simples: Deus não toma decisões por você. Deus não fará isso. Você pensa que ler o texto bíblico vai mudar a sua vida? Não vai. Você pensa que se trancar num quarto e orar vai mudar a sua vida? Se eu não compreender que eu devo sair do meu quarto e viver o segundo estágio da oração, que é a dimensão prática. A minha oração, a minha conversa com Deus, o meu encontro sincero com o Senhor, deve ser seguido por um homem que, quando sai do quarto, sai com atitude para viver o encontro que teve com Deus. Viver as decisões que tomou com o Senhor. Deus precisa sair dessa dimensão límbica, onde nós temos confinado
trazê-lo para o palco da nossa existência. Ele precisa ter parte ativa. A expressão "se Deus quiser" precisa ser encontrada na nossa rotina. O "seja feita a vontade de Deus" precisa fazer parte da nossa dieta. Da nossa dieta de vida, do nosso estilo de vida, das coisas que entram em nossa vida e das coisas que nós fazemos e que entram na vida dos outros. Otimismo não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é atitude. Deus não toma decisões por você. Ai, quem é Deus? Deus é o teu mestre. O Senhor é o teu Pai. E existe uma coisa que Deus não faz, Ele não vai conspirar contra a liberdade que Ele deu a você. Não vai conspirar contra isso. Deus respeita você. Entre as coisas que mais me impressionam no meu Deus, é que sendo Ele quem é, e sendo eu quem sou, Ele consegue me respeitar. Ele consegue me respeitar. Um cara como eu, Ele me respeita. Incrível. O que muda a vida é a atitude. A autoajuda não muda a vida de ninguém. O que a gente precisa é de Cristo ajuda. Otimismo também não muda a vida de ninguém. Eu estou pregando aqui e você deve estar pensando, qual é o meu Jonas, não? É bem comum que você esteja pensando aí, qual é o meu Jonas? Qual é o Jonas que está lá no porão do meu navio? É possível que você esteja pensando isso. E talvez, se eu lhe perguntasse, você diria, pastor, eu tenho um namoro aí que já está com 10 anos. 10 anos de namoro. E esse muchacho não tomou nenhuma decisão. Está tocando a coisa de enrolation. Não fez nada, 10 anos. Ele não decidiu? Decida você, minha filha. Toma a decisão você. Esse Jonas tem que pular fora do seu barco. Joga esse Jonas no mar. Não fique fazendo esforço para levar ele para a praia, porque você não vai conseguir. É aquela coisa, as mulheres parece que todas são fabricadas com o gene da melhoria. Uma mulher sempre vai tentar melhorar o cidadão. Veja ali. Gente, eu dirijo desde os 14 anos de idade. Meu pai me ensinou, contra a lei, mas me ensinou. 1900 e não tem nem lembrança mais. Né? E eu aprendi a dirigir, era uma Brasília azul, tal, e depois um Opala, um Caravan, e eu aprendi a dirigir. Eu já cruzei o Brasil todo, do norte até o sul, da Argentina até o Nordeste, já cruzei tudo algumas vezes. Eu sei ir da Argentina para Recife, para Fortaleza, por uns 4 caminhos diferentes. Eu sei os hotéis que param. E de Fortaleza para São Paulo, aí pronto, aí já perdi as contas de carro. Mas eu pego a minha santa e coloco do meu lado. Aí a gente começa a sair. Vamos. Tá. Você acredita que com mais de 30 anos, quase 40 anos de direção sem ter batido o carro, eu ainda não bati. É possível que chegue o dia, mas ainda não chegou. Ela começa a me ensinar a dirigir. Incrível, não? Ela quer que ela me ensina a parar, me ensina a andar. É o gene da melhoria. Parece que Deus botou isso nelas, e uma coisa que eu acho que já é muito boa, ela quer melhorar. Quer melhorar, entendeu? Às vezes perturba, né? Às vezes eu olho assim. Que passa, Jesus, que passa. Pero passa. Sabe de uma coisa? Se sua mulher quiser lhe melhorar, isso é um dispositivo divino. Aceite, Sandro. Aceite, meu irmão. Olha,
que eu vou pedir é quase impossível. E ainda cante um louvor em gratidão a Deus. Gente querida, você pode dizer, pastor, eu preciso mudar algumas coisas, o meu Jonas é o álcool, ou o meu Jonas é um namorado, ou o meu Jonas é a internet que está afundando minha vida espiritual. Jonas disse ao capitão, o problema sou eu. Mas o capitão ainda assim não decidiu. O capitão ele sabia qual era o problema que estava afundando a família. O problema que estava fazendo ele perder rendimento no trabalho. Ele conhecia o problema que estava debilitando essa estrutura física pela qual ele é responsável. Mas ele tinha um hábito com uma comidinha, com uma coisinha, que danificava ele, mas ele não queria jogar o mau hábito dele no mar. O capitão ele sabia, mas ele desenvolveu uma relação afetiva com o seu destruidor. Meu destruidor é o quê? A glutonaria. O que está me destruindo é o quê? Como está a minha relação com o que me destrói? Eu desenvolvi uma relação afetiva pelas coisas que me destroem. Eu já conheci, é incrível isso. Eu já conheci mulheres extraordinárias, mas parece que elas têm uma atração por homem ruim. Por homem que não presta. Eu não sei o que esses caras têm. Eles têm uma cara de misterioso assim. E elas desenvolvem uma curiosidade. E a loucura, achar que vai mudar homem. Até que casa. Os americanos têm estatística para tudo. Eles descobriram que 3 anos e 2 meses depois que uma mulher tenta mudar um homem e não consegue, ela começa a desistir. Você tenta mudar uma coisa e não consegue, aí você abandona essa luta. Você continua casada, mas sem lutar mais por ele. Para que ele melhore naquele aspecto. Bem, eu não tenho como provar essa estatística, eu só vejo as estatísticas que saem e eles dizem isso. Depois que Deus mostra o problema, mas eu e você desenvolvemos uma relação de afeto com o problema e não queremos abandonar, o lugar desse barco é no fundo do mar. Ou eu jogo o problema fora do barco, ou o barco vai para o fundo. Ou o problema vai para o fundo, ou o pecado é jogado no fundo do mar, e quem faz essa obra é Deus, porque tirar pecado de minha vida é milagre, porque eu gosto do meu pecado. Desenvolvi relação afetiva por ele. Tirar pecado de minha vida é milagre. Mas se o pecado não for para o fundo do mar, quem vai sou eu. É simples. É simples. Porque Deus não vai atender o meu pedido. Deus, eu não quero mais ser livre. Porque é possível que você na sua angústia diga, eu não quero a liberdade. Eu quero ser um robô. E eu quero que o Senhor atue por mim. Deus não vai fazer isso. Não vai. Precisa identificar o seu Jonas. Precisa fazer uma outra coisa. Depois que identificar o seu Jonas, é importante trazê-lo para o convés. O seu Jonas tem que vir para o convés do navio. Porque desde a perspectiva do pecado, ou desde a perspectiva de coisas emocionais, tudo aquilo que é sepultado vivo nunca morre. As coisas que são sepultadas vivas nunca morrem. Desde a perspectiva das emoções, das relações, desde a perspectiva espiritual. Não tente
fazer de conta que não está acontecendo, traga para o convés. Faça isso. O seu barco em 2018 vai partir do porto para cruzar mais um ano. Mas como tem passado tanto tempo já, e ano após ano, nós esperamos que as coisas mudem, mas precisamos de atitude. O ano novo não será novo se eu não atuar de maneira a torná-lo novo. Não será novo. Os problemas que não saem do porão e vêm para o convés não são resolvidos. Precisamos, eu sei que é difícil, o confronto com o filho, o confronto com o esposo, não é conflito, é confrontar situações. E é possível que seja tão desconfortável como era desconfortável para Davi. Para Davi era terrível, ele tinha uma dificuldade enorme, ele desconfiou do pedido que Amon fez sobre Tamar ir assisti-lo. Davi desconfiou do pedido que Absalão fez. Você lê o texto e percebe que ele desconfiou. De que Amon fosse com ele ao campo, Davi desconfiou. Mas sabe o que aconteceu? Davi não teve coragem para confrontar seus filhos. Sabe o que vai dar coragem para você? Tratar de temas difíceis com sua esposa, alguma coisa negativa que existe nela, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou com seu pai, ou com sua mãe. Só uma coisa vai lhe dar coragem e autoridade. Se você amar a alma dessa pessoa, por amor à tua alma, em nome do Senhor, eu preciso sentar e trabalhar o tema. Tenho que trazer do porão para o convés. E precisamos resolver no convés da vida, no convés do confronto, no convés da realidade. Aquelas coisas que estão fazendo com que a embarcação da nossa família esteja a ponto de naufragar. Como é? Você gosta muito quando as bailarinas do axé baiano estão na televisão nos domingos à tarde, enquanto a sua esposa está terminando de lavar roupas? E a baba está escorrendo enquanto as bailarinas estão bailando na TV, na sala da sua casa? Ela nem fala mais porque você já deu uma resposta dura outras vezes. E, bem, tem que chamar para o convés. Não tem jeito. Se não chamar, se você decidir ser boazinha, o barco vai afundar, porque o capitão do barco quis ser bonzinho com Jonas, e a coisa piorou, e piorou, e piorou, e porque o capitão queria levar o barco até a praia. Não queria jogar o Jonas no mar, mas o tal do Jonas tinha que ser jogado fora do barco para salvar o barco. Mas antes tem que trazer para o convés. Traga do porão. Ore ao Senhor. E assuntos que estão pendentes. Não. A minha amizade com a vizinha é só uma amizade. É só porque ela é gentil. Espera aí. Não, a gente tem que conversar sobre essa gentileza. Por que essa gentileza ocorre só em tal situação? Ocorre só com você? Por que essa gentileza tem características específicas?
Eu estou vendo que essa gentileza não é universal. Porque se uma pessoa é bondosa com todo mundo. Por que é bondosa só com você? Tem que vir para o convés. Porque a jumenta do Balaão está falando e eu não estou entendendo. Necessitamos ser espirituais para poder discernir espiritualmente os elementos que tocam de maneira profunda a prosperidade relacional, emocional, espiritual, de todas as maneiras da nossa família. Conduzir a família no contexto do fim exige espiritualidade. Ontem exigia sabedoria, hoje exige espiritualidade. Coisas espirituais atuam sobre a dimensão da materialidade, mas se discernem espiritualmente. Que o Senhor Jesus Cristo ponha uma canção na sua alma, logo quando o dia amanhecer, vai escutá-la. Se você perdeu o sono na madrugada, só role na cama, caia de joelhos e vá orar ao Senhor. Eu sei que Deus quer falar com você. Restaura-me, Senhor. Restaura meus sonhos. Restaura minha vida por completo. Eu quero que todos saibam que o Senhor é o meu Deus. Quero isso, Senhor. Em nome de Jesus, restaura. Amém. Vamos ficar em pé para encerrar? Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, para que Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz, Teu amor, a Ti toda honra e glória rendemos,
Mas seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso, o que é mais do que isso ou menos, procede do mal. Politicamente correto é tentar dizer sim e não para a mesma coisa. Não tente ser politicamente correto. Seja sim, sim e não, não. Tentar dizer sim e não para a mesma coisa vem do diabo. Na hora do seu encontro com quem você ama, para trazer para o convés os problemas, não tente ser politicamente correto. Não tente. Sim e não para a mesma coisa vem do diabo. Não vem de Deus. Pai querido, essa gente vai sair daqui com um problema. Todos nós, em algum momento, ou tivemos ou temos um Jonas no porão. Enquanto não for atirado no mar, enquanto não for atirado para longe da vida, seja um relacionamento complicado com as dívidas, que perturbam o sono, que perturbam a paz, que tiram a alegria do ambiente da família, que geram um conjunto de cobranças, que geram uma atmosfera pesada dentro de casa. Porque tão logo as dívidas são pagas, parece que tem uma atração que leva a fazer novas dívidas. Não importa, Senhor, qual seja o Jonas que está no porão do navio. Qual seja o problema, se é material, ou se é uma pessoa, se é um sócio, se é uma amizade, não importa. Se ela é danosa para a vida espiritual, ela precisa ser jogada no mar. Senhor amado, nos dá o teu poder, porque assim como não era fácil para Davi o confronto com os seus filhos, encará-los, tratar dos temas por amor à alma deles, não é fácil para a gente. Queremos ser aceitos, queremos ser valorizados, e como é penosa a tarefa de um pastor, como somos tentados a sermos políticos, e dá para cada membro da igreja um travesseiro, Senhor, para ir dormindo para o inferno. Tem misericórdia da gente. Ajuda-nos a termos uma atitude que desperte a igreja e não que acomode. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que a vinda dessa gente aqui produza desconforto para a rotina. Que o pecado não se sinta cômodo nesse ambiente. E que, por consequência, também não se sinta cômodo em nosso lar. Que o pecado não encontre um cantinho no íntimo, como uma serpente que se esconde entre os tijolos. Que o pecado não encontre. Que gente que enfrenta batalhas diariamente, não fique acariciando um pecadinho, uma raposinha. Ajuda-nos, Senhor, para que o pecado não nos seduza a ponto de desenvolvermos uma relação afetiva com ele e termos nosso pecado de estimação. Ajuda-nos a termos uma atitude de cristão, porque o Senhor tem uma missão, e a missão para profeta, e palhaço não é capaz de fazer trabalho de profeta. Não é capaz. Nós somos um povo de missão.
Nós somos uma comunidade que precisamos responder ao mundo que está perguntando todos os dias nas ruas, nos lugares de trabalho, em todos os lugares o mundo pergunta: o que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo, nós conhecemos as profecias mais do que qualquer outro movimento. Nós temos a tríplice mensagem angélica cravada no nosso ensinamento. E eu não creio que deva existir um adventista que possa ser chamado, Senhor, de adventista que não conheça a tríplice mensagem angélica. Porque se não conhece, não tem missão. Ah, Jesus! A relação de carinho, afetiva com o pecado, nos transforma em palhaços e desqualifica-nos para a obra profética. Somos um movimento profético, mas quantos de nós somos profetas, Senhor? Até quando a gente fica entre dois pensamentos? Até quando a nossa boca vai dizer sim e não para a mesma coisa? Atitude maligna. Toca nossa alma. Nos dá intimidade com o céu, para que finalmente o nosso lar seja um tipo, uma representação do reino celestial. Obrigado por esta noite, obrigado pela beleza da tua palavra que sempre nos alcança, que sempre é preciosa. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.